Conheçam Jeffrey. Ele nasceu no dia 1º de março de 1968. Ele era um homem de 34 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Jeffrey foi descrito como um homem charmoso e que tinha facilidade em conquistar as mulheres. Em 1997, quando estava com 29 anos, ele conheceu uma mulher chamada Susan, de 20. Nessa época, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e um ano depois eles se casaram, em 1998, enquanto ela estava grávida do primeiro filho. Jeffrey tinha um ótimo emprego, ele era conhecido como um bom vendedor, ganhava bem, tinha uma bela casa e gostava de mostrar a todos que tinha a vida perfeita, que era o marido perfeito, tinha a esposa perfeita e o filho perfeito. Susan foi descrita como uma mulher extremamente educada, gentil, carinhosa, recatada. Ela estava sempre bem vestida, com o cabelo arrumado, perfumada e deixava a casa impecável. O que acontece é que Jeffrey era o tipo de homem que não aceitava que a esposa saísse para trabalhar. Ele achava que somente o homem deveria suprir as necessidades financeiras da casa e por isso era Susan que ficava com o filho, que fazia comida e cuidava de toda a casa. O jantar naquela casa era pontualmente servido assim que Jeffrey entrava. Ela também fazia o possível para não ter nenhuma bagunça, não deixava um brinquedo no chão, porque Jeffrey não gostava de ver nada dentro da casa bagunçado. De acordo com relatos, no início do casamento, eles se davam muito bem, se amavam. Jeffrey era um bom marido, ligava constantemente para a esposa para saber como ela estava, vivia dando presentes, flores e era bastante atencioso. Em 2001, Susan deu à luz a seu segundo bebê. Infelizmente, nessa época, logo após o bebê nascer, ela teve depressão pós-parto, foi a um médico, acabou sendo diagnosticada e por isso o médico lhe passou alguns antidepressivos. Assim que Jeffrey ficou sabendo disso, ele ficou enfurecido, não aceitou o fato de sua esposa estar doente, de ter oscilações de humor, de não estar mais tão feliz e por isso não permitiu que ela seguisse o tratamento. Além disso, Jeffrey disse que todas as vezes que alguém fosse até a casa deles os visitar, ela deveria estar impecável, deveria colocar um sorriso no rosto e também não deveria demonstrar que estava doente. Com o passar do tempo, as coisas ficaram ainda piores. De acordo com relatos de Susan, ela não podia engordar um pouco, que Jeffrey reclamava. As brigas também começaram a ficar cada vez mais frequentes e o comportamento de Jeffrey mudou completamente. Ele não era mais um marido amável, se afastou de Susan, supostamente também começou a conversar com mulheres na internet e isso foi desgastando a relação. Com isso, Susan ficou ainda mais possessiva com o marido. Ela o questionava com frequência, desconfiava de todas as mulheres com quem ele conversava e chegou até a discutir com uma delas ao telefone. Com o passar do tempo, Jeffrey voltou a sair com os amigos. Ele passava a madrugada inteira fora de casa, bebia, usava drogas e não se importava mais com seu casamento. Por causa disso, em um certo dia, Susan o pressionou, disse que se Jeffrey não mudasse sua postura, ela iria embora com os filhos e por isso, de acordo com ela, naquela noite, Jeffrey a agrediu. Após isso, Susan telefonou para a família, um parente foi até a sua casa, a buscou e então Susan e os filhos ficaram na casa dessa pessoa. Apesar disso, logo no dia seguinte, Jeffrey procurou a esposa, pediu perdão, disse que iria mudar e então Susan acreditou nele. Assim que todos voltaram para casa, eles começaram a se dar bem novamente, as coisas estavam indo de uma forma tranquila, até que algumas semanas depois tudo voltou a ser como antes. Nessa época, Jeffrey estava se dando muito bem no trabalho, ele tinha um ótimo salário e por isso decidiu fazer um seguro de vida avaliado em $200 mil. Apesar de fazer esse seguro, ele não colocou a esposa como beneficiária. Quando Susan ficou sabendo disso, ela ficou com muita raiva, brigou com Jeffrey algumas vezes, porque disse que como esposa ela tinha esse direito. Após muita insistência, Jeffrey aceitou, colocou a esposa como beneficiária
beneficiária do seguro de vida, e então Susan ficou um pouco mais tranquila. Algum tempo depois, no dia 13 de janeiro de 2003, ela apareceu na delegacia. Assim que Susan começou a falar com os investigadores, ela mostrou algumas marcas em seu corpo, disse que o marido a agrediu e então pediu uma medida protetiva. Após muita conversa, os policiais procuraram Jeffrey na casa da família, não o encontraram, também o procuraram no trabalho, não o encontraram, e após falar com muitas pessoas, eles não tinham ideia sobre onde Jeffrey estava. No dia 18 de janeiro de 2003, 5 dias após Susan falar com a polícia, ela foi até a casa dos pais. Ao chegar ali, revelou que tinha tirado a vida de Jeffrey, contou tudo em detalhes, e quando terminou de falar com os pais, eles decidiram ligar para um escritório de advocacia. Assim que Susan falou com um advogado, ele a aconselhou a se internar em um centro de saúde mental. Depois disso, ele foi até a polícia, deu o endereço de Susan e Jeffrey, disse que ali eles iriam encontrar um homem sem vida, mas inicialmente ele não quis dizer quem era sua cliente e nem como ficou sabendo disso tudo. A partir daí, os investigadores foram até a casa do casal. Assim que chegaram ali, eles começaram a vasculhar o quintal, perceberam que em um certo local o cachorro da família tinha cavado muito e por isso se aproximaram. Quando verificaram essa área, eles encontraram Jeffrey sem vida. Ainda no quintal, acharam uma faca escondida no vaso de flores, perceberam que ali tinha uma cama desmontada, um colchão, e nesse colchão tinha vestígios de sangue. Depois disso, eles entraram na casa, foram até o quarto do casal. Ao chegar ali, sentiram cheiro de produto de limpeza, perceberam que uma das paredes tinha sido pintada recentemente, encontraram roupas sujas de alvejante e então levaram Jeffrey para análise. Ao chegar nesse local, o legista informou que quando Jeffrey perdeu a vida, ele estava despido, pois foi encontrado dessa forma. Disse também que no dia dos acontecimentos, ele usou drogas porque tinha substâncias em seu organismo, que em certo momento, antes de falecer, ele foi amarrado nos pulsos e em uma das pernas porque tinha uma gravata em seu pulso e uma faixa de roupão na sua perna. Eles também informaram que Jeffrey perdeu a vida devido a golpes com uma faca e que isso ocorreu cerca de 193 vezes. Somente alguns dias depois, no dia 24 de janeiro de 2003, Susan se entregou. Após isso, ela foi presa. Durante o tempo que estava na prisão, ela fez vários amigos, cozinhou, costurou e, de acordo com relatos, sempre tratou todos de uma maneira gentil e cordial. Algum tempo depois, no dia 24 de fevereiro de 2004, aconteceu o julgamento dela. Ali, Susan disse que era inocente, falou que agiu em legítima defesa, pois queria defender seu filho e também queria se proteger. Segundo ela, na noite de 13 de janeiro de 2003, Jeffrey chegou em casa depois de sua aula de boxe e estava visivelmente drogado. Algum tempo depois, o filho mais velho foi até ela chorando, disse que o pai tinha batido nele, e então Susan ficou bastante incomodada com tudo isso. Ela falou que colocou os filhos para dormir, foi até o quarto, conversou com Jeffrey e disse que se ele não procurasse tratamento, que se ele não parasse de usar drogas, ela iria embora com os filhos. Segundo Susan, ao ouvir aquilo, Jeffrey se enfureceu, foi até ela, a agrediu, também abusou dela, e que enquanto tudo isso estava acontecendo, ela ficou de olhos fechados. Susan falou que quando Jeffrey terminou, ela escutou algo sobre ele querer tirar a vida dela, então abriu os olhos, percebeu que Jeffrey estava com uma faca e então iniciou uma luta com ele. Susan disse que em certo momento conseguiu pegar aquele objeto, então cometeu o ato, não conseguiu parar porque, segundo ela, estava com muito receio que Jeffrey revidasse, que Jeffrey tirasse a vida dela e por isso ficou um bom tempo fazendo aquilo. Ela disse que em certo momento seu filho mais velho bateu na porta. Ela se levantou, pegou o filho, colocou ele em seu quarto e então, quando decidiu voltar para o quarto que dividia com Jeffrey, ficou com muito medo que ele ainda estivesse vivo e por isso foi até a cozinha pegar outra faca. Quando voltou para o quarto, ela continuou cometendo o ato. Após isso,
Ela amarrou Jeffrey a um carrinho, empurrou até o quintal, porque ele era muito pesado, e então, ao chegar ali, ela o colocou em um certo local onde ele já tinha cavado para fazer algumas coisas que ele estava querendo fazer no quintal. Após deixar Jeffrey ali, ela voltou para casa. Durante a semana, ela ficou nervosa, disse que no dia seguinte foi a polícia e depois ela começou a arrumar todo o quarto. Limpou, pintou a parede, desmontou a cama e então colocou no quintal. Susan disse que durante toda a semana ela ficou com muito medo que Jeffrey reaparecesse, que ficou dormindo na sala com uma faca na mão, pois tinha muito medo que seu marido voltasse para casa e tirasse a vida dela. Ao ouvir tudo isso, os promotores discordaram dela. Segundo eles, Susan planejou tudo, seduziu o marido, o levou para o quarto, onde o amarrou, teve relações íntimas com ele, cometeu o ato e que fez tudo isso para poder conseguir o dinheiro do seguro de vida. Os promotores argumentaram que quando Susan procurou a polícia, ela realmente estava com alguns machucados. Enfatizaram que todos eles foram causados por ela durante todo o ato, que foi intenso e bastante cansativo. Ainda de acordo com eles, o relacionamento do casal era bastante conturbado. Apesar disso, eles não acreditavam que naquela noite Jeffrey a agrediu da forma que Susan mencionou. Disseram que ele era um homem alto, forte, que teria força suficiente para enviá-la ao hospital se quisesse, mas segundo eles, naquela noite, Susan não precisou receber tratamento médico. Os promotores foram bastante sarcásticos ao falar sobre o colapso mental que Susan supostamente teve após tirar a vida do marido. Eles disseram que ela agiu de maneira fria, calculada, pensou em tudo e até teve frieza o suficiente para pintar a parede do quarto. Eles argumentaram que Susan tentou ao máximo manchar a reputação de Jeffrey após o ocorrido, que conversou com vizinhos, com os pais de Jeffrey e com sua família para conseguir bons advogados. Ali na audiência, eles levaram a cama de Susan e Jeffrey, a montaram. Ela ainda estava com vestígios de sangue e por isso, quando Susan a viu, ela começou a chorar sem parar. Os promotores fizeram isso para simular o que aconteceu aquela noite. Eles fizeram uma espécie de dramatização onde um promotor se deitou e uma promotora tentou encenar tudo o que Susan fez. Durante o julgamento, algumas pessoas que conheciam o casal descreveram Jeffrey como um homem gentil e apaixonado. Um amigo do trabalho relatou que certa vez ele escutou o casal discutindo por telefone. Ele disse que Susan estava brigando com Jeffrey por causa do seguro de vida e o acusou de preencher a papelada errada de propósito só para atrasar o processo. Quando os advogados de defesa foram ouvidos, eles disseram que Jeffrey tratava a esposa como uma escrava, que ele não deixava os filhos brincarem livremente porque detestava bagunça, que se irritava quando via alguma coisa bagunçada, que mandava Susan servir o jantar pontualmente todas as vezes que ele chegava e que se essas coisas não acontecessem, ele simplesmente surtava e batia nela. Além disso, os promotores disseram que Jeffrey tinha muito cuidado quando agredia a esposa. Eles falaram que todas as vezes que ele a machucava, ele fazia isso em lugares estratégicos para que as pessoas não percebessem o que estava acontecendo. Segundo os advogados, um amigo próximo de Jeffrey conversou com eles. Aliás, esse homem também testemunhou. Ele disse que o amigo constantemente se descontrolava, que quando usava drogas, tudo isso era muito pior, que ele tinha oscilações de humor e que realmente era uma pessoa muito difícil de lidar. Ainda de acordo com os advogados, Jeffrey já tinha sido condenado por agredir uma stripper com quem teve um caso. A defesa também declarou que a polícia ignorou várias evidências importantes na casa, incluindo buracos na parede que foram remendados de forma descuidada devido a incidentes onde Jeffrey perdeu o controle e acabou atingindo a parede ao invés de atingir Susan. O advogado mencionou que toda essa tensão afetou o emocional dela, disse
disse que na noite dos acontecimentos, Jeffrey atingiu o limite de Susan e então ela teve um surto mental. Ele disse que a cliente não agiu friamente, que realmente estava com um tipo de colapso mental porque não limpou o quarto de maneira correta, deixou evidências importantes no quintal e durante muitos dias acreditava fielmente que Jeffrey iria aparecer. Ainda durante o julgamento, os advogados de defesa revelaram que no laudo do legista, ele informou que havia ferimentos defensivos nas mãos de Jeffrey. Segundo eles, isso provava que no momento do ato ele estava com as mãos livres e não amarradas como os promotores disseram. Ainda de acordo com eles, os policiais foram desleixados durante as investigações, disseram que a estrutura da cama nunca foi verificada para ver se eles encontravam fibras da gravata ou da faixa do roupão, e os advogados falaram que como os promotores e os investigadores acreditavam tanto que Susan tinha amarrado o marido ali, eles deveriam ter verificado isso. Os advogados também falaram que durante a análise as unhas de Jeffrey foram cortadas, que elas não foram armazenadas de forma correta, acabaram mofando e por isso eles perderam muitas evidências. Eles informaram que durante o ato Jeffrey tinha arranhado Susan e que se aquelas unhas tivessem sido analisadas, isso iria provar. Pessoas próximas a Susan disseram no julgamento que já desconfiavam que Jeffrey batia nela. A irmã de Susan alegou que sabia de tudo porque algumas vezes viu hematomas em sua irmã. Uma vizinha também relatou que sabia do medo de Susan por Jeffrey e a cabeleireira dela informou que algumas vezes, enquanto estava fazendo o cabelo de Susan, ela notou alguns machucados suspeitos em seu corpo. Apesar de tudo isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Susan foi considerada culpada e recebeu 25 anos de prisão. Ao final do julgamento, a irmã de Susan foi ouvida por jornalistas. Ela afirmou que quando ela e Susan moravam com os pais, elas constantemente viram seu pai agredindo a mãe e que isso acabou afetando Susan. Ela disse o seguinte: "Eu entendi porque Susan tirou a vida do marido daquela forma. Ela o golpeou por todas as vezes que ele a agrediu e o golpeou nas partes íntimas por todas as vezes que ele obrigou que ela tivesse relações com ele." A irmã de Susan deu a entender que seu pai era um dos motivos para Susan ter perdido o controle, mas tanto ele quanto a mãe delas negaram tudo e disseram que sempre foram pais bons e que as acusações dela não tinham fundamento algum. Posteriormente, Susan deu uma entrevista na prisão. Ali ela contou um pouco sobre sua vida, disse que quando começou a ser agredida por Jeffrey, não contou a ninguém de sua família porque se sentia culpada e envergonhada. Ela disse: "Eu senti que se eu pudesse ser perfeito o suficiente, ele sempre estaria feliz e então tudo ficaria bem." Segundo Susan, quando um de seus advogados perguntou por que ela não se divorciou, ela respondeu: "Ele me disse que se eu o deixasse, ele iria tirar minha vida. Não é tão simples se divorciar de alguém assim que te machuca tanto e diz que vai fazer algo ruim com você. Você simplesmente não pode se levantar e ir embora. Você sabe quantas vezes pedi a Deus apenas uma chance de fazer tudo de novo para que nada disso tivesse acontecido? Eu pedi muito, mas eu estava com tanto medo naquela época, eu me senti paralisada." Antes de terminar a entrevista, ela ainda se virou para o jornalista e disse: "Se meu apelo não der certo e eu não puder ir para casa, quero que você diga a todos que ficarei bem. Pelo menos estarei segura. Não é estranho que eu tenha que vir para a prisão para me sentir segura?" Conforme Susan falou na entrevista, ela realmente apelou sua sentença. Isso aconteceu porque os advogados de defesa não acharam correto a promotoria ter levado a cama do casal para o tribunal e nem ter feito toda aquela dramatização dos fatos. Segundo eles, isso mexeu com a imaginação dos jurados e fez todo mundo acreditar que as coisas aconteceram exatamente daquela forma. Eles levaram uma ex-noiva de Jeffrey para testemunhar no Tribunal de Apelações.
Essa mulher disse que ficou 4 anos com ele, que durante o tempo que ficou com Jeffrey, ele constantemente a agrediu e que certa vez ele até a empurrou de uma escada. Um psicólogo que atendeu Susan assim que ela foi presa disse que ela tinha transtorno de estresse pós-traumático, falou que na noite dos acontecimentos ela realmente teve um colapso mental e que ficava flutuando entre a imaginação e a realidade. Ali no Tribunal de Apelações, os advogados de defesa demonstraram que a teoria apresentada pela promotoria de que Jeffrey estava amarrado à cama não foi apoiada pelo médico legista. Eles disseram o seguinte: você não golpeia alguém 193 vezes sem motivo. Isso é resultado de anos de frustração reprimida, raiva e terror. Ao ouvir isso, os promotores disseram que tudo foi planejado por Susan. Eles admitiram que Jeffrey não era o marido perfeito, que ele tinha sim um histórico com drogas, mas disseram que Susan só começou a se queixar de agressões quando Jeffrey faleceu. O irmão dele também foi ouvido no Tribunal de Apelações e disse: meu irmão era um homem gentil, atencioso e que amava a vida. Ele não está aqui para se defender, mas eu estou. O legado dele serão seus 2 filhos que eu e minha esposa estamos criando. Vejo as lágrimas de Susan e percebo que nos últimos 7 anos essas lágrimas não são de remorso, nem são lágrimas pelo que ela fez com seus 2 lindos filhos. Você os deixou órfãos. O que eu vi é que suas lágrimas são egoístas. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, em novembro de 2010, Susan recebeu 20 anos de prisão com crédito pelo tempo já cumprido. Após a sentença, Susan pediu desculpa a seus sogros e disse: eu só quero que vocês saibam que eu sinto muito. Mais uma vez, sinto muito que ele não esteja aqui, sinto muito que vocês não tenham seu filho e lamento que as crianças não tenham um pai. No decorrer dos anos, Susan teve a liberdade condicional negada 2 vezes, até que finalmente conseguiu em dezembro de 2020, aos 44 anos. Ao ser ouvido por jornalistas, o irmão de Jeffrey disse o seguinte: acredito que ela tenha algum problema psicológico. E sim, estarei preocupado com isso e nós tomaremos as medidas necessárias para que ela fique longe de nossa família. No seu primeiro dia em casa, jornalistas foram até Susan, mas ela pediu privacidade. Durante sua liberdade condicional, que será até 2024, Susan terá que usar uma tornozeleira com GPS, deverá participar de aulas de controle de raiva e está impedida de deixar o estado do Texas. Sobre os filhos de Susan, após todo o ocorrido, eles foram adotados por um membro da família de Jeffrey e em algumas matérias se diz que essa pessoa foi o irmão dele. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada, de verdade, eu falo para vocês que isso faz toda a diferença. Então, por favor, deixa o like, coloca pelo menos um assistido nos comentários, um emoji. Coloca isso se você não sabe o que comentar, tá bom, gente? Eu agradeço demais. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.